Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui hoje para mais uma aula da EBD. Hoje nós vamos falar sobre a aula 11, a lição 11. Eu queria compartilhar isso com os irmãos porque é um assunto que eu gosto demais. É um assunto que sempre me deixa muito feliz de falar, que é falar sobre a remissão, né, a redenção do homem. Embora esse assunto seja um pouco relacionado mais à teologia sistemática do que à própria aplicação bíblica, esse é um assunto que faz com que nós possamos entender não só aquilo que Cristo fez, mas aquilo que Cristo faz na nossa vida. Aquilo que a obra santificadora dele, a obra de salvação dele. Nós precisamos entender isso, porque senão fica muito difícil a gente conseguir desenvolver um cristianismo saudável, um discipulado, né, sermos discípulos dele. O tema da aula é a humanidade redimida, né? Então eu quero convidar vocês a pegarem a apostila e abrir comigo na lição de número 11. Mas é interessante na apostila, quando eu estava lendo, eu achei legal porque essa apostila que foi escrita há bastante tempo atrás, né? Não foi escrito nesses dias atuais, nem baseado naquilo que nós estamos vivendo. Mas a primeira frase da apostila tem tudo a ver com a nossa realidade, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando hoje. Eu queria convidar você a ler comigo isso. Na apostila aí, na primeira linha da aula 11, diz assim: não se pode experimentar o verdadeiro cristianismo em isolamento. E é uma verdade, queridos. Nós estamos aí isolados por conta de uma pandemia, de um vírus. E aí eu faço essa pergunta para você. Você tem vivido um cristianismo isolado só por causa do coronavírus, por causa do Covid-19? Ou você sempre viveu um cristianismo isolado? Você sempre foi um cristão isolado? Isolado da igreja, isolado da sociedade? Isolado de quê? Do que nós temos nos isolado? Ou temos vivido realmente um cristianismo entre família? Um cristianismo entre sociedade? Porque o cristianismo, meus irmãos, ele não tem apenas a função de nos transformar como indivíduos. O cristianismo ele também faz com que nós sejamos transformados como indivíduos, mas para nós transformarmos a sociedade em que vivemos. Para que nós possamos transformar o mundo. A palavra de Deus não fala que nós temos que ser luz para nós mesmos. A palavra de Deus fala que nós temos que ser luz para o mundo. A palavra de Deus não fala que nós temos que dar sabor para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós temos que dar sabor, ser sal da terra. Então nós temos que salgar a terra, dar o sabor à terra, e não a nós somente. Na segunda parte aí, no segundo parágrafo da apostila, diz assim: como é a sua relação com os outros discípulos de Cristo? Exatamente aquilo que nós estamos falando. Baseado em sinceridade, amor, companheirismo? Ou baseado em relações superficiais que não têm comprometimento nem doação? O que é a igreja? Se você tivesse que responder uma prova agora, o que é ser igreja? O que você responderia? Alguns talvez dissessem que é ser um templo, ser um lugar ornamentado, ter um lugar onde tem uma banda, um louvor, um lugar para a gente dançar, para a gente pular, para a gente cantar, para a gente exaltar. Outros dirão que é um lugar que a gente tem que ajudar o próximo. Outras pessoas diriam que é um lugar para a gente ajudar os necessitados. Outros diriam que é um lugar quase como um hospital, onde a gente deve socorrer aquelas pessoas que precisam. Qual é a tua definição de igreja? O que é igreja? O que é igreja? Queridos, eu vou resumir para você o que é a igreja. Que é sobre isso que nós temos estudado no Instituto Ibapo. Sexta-feira, 6h30, tá? O que é a igreja? A igreja é a reunião dos salvos. Quando nós falamos salvos, a Bíblia usa alguns outros nomes. A Bíblia usa redimidos. A Bíblia usa comprados. A Bíblia usa salvos. A Bíblia usa eleitos. Separados. Um povo santo. A Bíblia usa de vários nomes, mas igreja é essa reunião, essa junção dessas pessoas aqui. Nós chamamos isso da igreja invisível de Cristo, porque nós não sabemos quem realmente é salvo ou não.
Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você já conseguiu compreender o Evangelho de Deus de forma verdadeira? Ou será que você ainda vem na igreja apenas porque é necessário? Talvez você ainda não tenha entendido o Evangelho. Talvez ninguém ainda tenha te explicado. Talvez você ainda não tenha buscado a conhecer. Porque o Evangelho, ele se resume, querido, o Evangelho se resume à salvação. O Evangelho se resume à redenção. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vai trabalhar exatamente isso. Vai trabalhar o que nós chamamos de Ordo Salutis. Que vai chamar de ordem o processo da salvação, a ordem de salvação. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, é exatamente isso que vai trabalhar. O foco da Bíblia é a salvação. A salvação de quem? Do povo escolhido de Deus. Daqueles que nasceram para a glória de Deus. Então eu quero te fazer essa pergunta. A Reina Apostila aqui diz: quem é esse povo santo? Quem é esse povo santo? Quem é esse povo separado? Quem é esse povo eleito? Quem é esse povo comprado? Quem é esse povo redimido? Quem são os salvos? Talvez você me diga assim: Vinícius, são os predestinados, são os eleitos, são os batistas, são os pentecostais, são os calvinistas, são os pelagianos, são os luteranos. O povo santo de Deus são essas pessoas. Somos exclusivistas. Somente a IBAPA são salvos. Não, somente a presbiteriana é salva. Somente a metodista é salva. Quem são os salvos? Vamos ler na Bíblia. Abre comigo aí a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse. O primeiro livro da Bíblia de trás para frente. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: e eles cantavam um novo cântico: digno és de receber o livro e de romper os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: que com teu sangue compraste. Que com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda língua, todo povo, toda nação, todo país, toda sociedade, toda cidade, toda Guaratinguetá, toda Aparecida, todo Putim, todo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Jesus comprou para Deus homens de toda língua, através do seu sangue, homens de toda língua, nação, todo povo. Mas será que entendemos o que é isso, compraste para Deus? Isso aqui a Bíblia chama de redenção. De redenção. Quando nós falamos de comprar algo na palavra de Deus, nós temos que entender primeiro ali o contexto. A redenção, ela surge com o povo hebreu, com a cultura judaica. Os hebreus se tornaram judeus. Se você quiser saber mais disso, Instituto IBAPA, sexta-feira, 6h30. A cultura judaica, a cultura dos hebreus, eles mostram a redenção, que é o formato de compra. O formato de compra. Tá? Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Ruth. Ruth é um exemplo clássico de redenção. Tá? O que é redenção? O que é ser uma humanidade redimida? O que é entender o que é ser um cristão redimido? Vamos lá. A gente vai entender isso aí então. Tá? Quando nós estudamos a cultura judaica, redenção é chamado de um resgate.
o resgate de uma propriedade, o resgate de uma pessoa, o resgate de algo. Tá? Isso que é redenção. Isso que é redenção. Tá? Existem 3 formas de sermos comprados, você adquirir algo. Tá? Por exemplo, vamos contar aqui uma história, né? Rapidinho, pra gente adiantar. Mas, por exemplo, imagine que uma pessoa, igual eu vendo chocolate. Ou igual a irmã Ângela, que vende os produtos que deixam as mulheres mais belas ainda. Se existe alguma coisa mais bela que as mulheres, Deus ainda não mandou para a terra, né, irmãs? Mas irmãs como a irmã Ângela conseguem vender produtos que deixam vocês mais bonitas ainda. E glória a Deus por isso, que os homens agradecem. É ou não é, meus irmãos? Mas, por exemplo, vamos dizer que a irmã Ângela, ela chega pro futuro pastor Adiel, por exemplo, que é um homem de posses, que é um homem de riquezas. Amém? Estou profetizando, tá? Mas ela chega pro irmão Adiel e fala assim: irmão Adiel, tá chegando o dia dos namorados. E eu estou precisando de um dinheiro emprestado para poder investir nesse dia dos namorados. Eu tenho já as pessoas para comprar, eu tenho lugar para comprar as mercadorias, mas o que eu não tenho é dinheiro para poder financiar isso. Você pode me emprestar? Você não tem as pessoas, você não tem os produtos, mas você tem o que eu preciso, que é a CIF. E você tem bastante, você tem sobrando, você não me empresta? Empresto. Quanto que você quer? Eu quero 50 mil reais. 50 mil reais para investir no dia dos namorados. Você me empresta? Adiel, lógico, mano. Claro que eu empresto. Isso para mim é dinheiro de pão. Lógico que eu empresto. Mas como é que vai ser essa nossa sociedade? E aí, irmã, eu já vai falar: poxa, se eu não vender, se eu não pegar esse dinheiro, eu não vou conseguir vender nada. Se eu não conseguir isso, eu vou ficar com elas por elas. Então, tudo que vier é lucro. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte: do lucro, 50% é meu, 50% é seu. Pode ser? E o Adiel fala: não, eu que estou financiando. E o Adiel vai falar assim: eu fico com 60% do lucro e a senhora vai ficar com 40%. A irmã já vai pensar, vai falar: não, legal, tá bom, pelo menos eu vou ganhar, né? 40% de tudo é melhor que 100% de nada. Então eu vou ganhar pelo menos 40% de tudo que eu vender. E ele vai e financia isso para a irmã Ângela. A irmã Ângela vai felizinha lá na Natura, na Avon, gasta 10 mil aqui, gasta 15 mil ali, vai lá no Boticário e gasta mais 20 mil, vai lá, compra os perfumes da Hugo Boss e vai, e compra e gasta 50 mil. Lembrando que isso é só uma analogia, tá? Não vai acontecer nada disso, irmã. Pode investir de boa, tá bom? Mas aí a irmã Ângela vai e compra, gasta 50 mil reais. E aí chega o dia dos namorados, ela não vende nada. Manja, não vai acontecer isso, tá? Pode confiar. Deus vai abençoar a senhora. Mas digamos que ela não venda nada. Ela ficou com uma dívida de 50 mil reais na sua casa, com o Adiel, e não tem dinheiro para nada, para comprar mais nada, porque as mercadorias estão paradas na casa dela, ela tem que tentar vender. E ainda tem uma dívida que vai ter que ser cobrada no próximo mês. E o próximo mês chega e ela não tem esse dinheiro. Então o que ela vai fazer? Ela vai falar assim: Adiel, não tenho esse dinheiro. Então pega a Aline aqui para você, leva a Aline para sua casa e põe ela para trabalhar na sua casa. Pode ser? Leva ela como escrava. Ela vai ser quem vai cuidar agora, vai ser a professora escrava dos seus filhos, tá bom? E aí a Aline vai e é entregue como escrava. A Aline se tornou uma escrava. Ela se tornou uma posse do Adiel. Tainan, não fica nervoso não, porque é só uma analogia, beleza? Tá bom? Mas a Aline agora é escrava, é uma professora escrava do Adiel e da Jana. Mas aí, e agora? O que vai acontecer com a Aline? Aí a gente vai entrar na redenção, o resgate. A irmã Ângela está lá na casa dela: nossa, mas que saudade da minha filhinha. Da minha filhinha, sabe? Da minha filhinha. Que saudade da minha filhinha, eu preciso encontrar com ela, eu preciso ver ela, mas como que eu vou fazer? Eu preciso redimir ela, eu preciso resgatar ela. Então a irmã Ângela teria 3 opções. Primeiro, 7 anos.
ela teria que esperar 7 anos, mas só em um caso. Se ela fosse judia e o Adiel fosse judeu. Se os dois fossem judeus, ela esperaria 7 anos. Depois de 7 anos, a Aline sairia livre. A Aline seria liberta. Sairia livre. Depois de 7 anos. Se tanto o Adiel quanto a irmã Ângela fossem judeus. Mas o Adiel é judeu e a irmã Ângela não. Ou vice-versa. Então isso não caberia. Então eles teriam uma segunda opção. Depois de 50 anos. A cada 50 anos no judaísmo, né, lá em Israel, é considerado o ano do jubileu. A cada 50 anos. Digamos que a irmã Ângela vendeu a Aline no ano de 2020. Teve que entregar a Aline no ano de 2020. O ano anterior que teve o jubileu foi em 2000. Foi no ano de 2000. O ano do jubileu foi em 2000. Quando que a Aline sairia livre? Em 2050. Então, a Aline ainda teria mais 30 anos servindo a casa do Adiel. Ela teria mais 30 anos ainda para frente para servir a casa de Israel. Tudo bem que a Aline é novinha ainda, mas daqui a 30 anos ela já vai estar mais cansada. Agora não quero mais ser livre também, agora eu quero ficar aqui pro resto da vida. Deixa que o Adiel me sustenta, deixa que a Jana me sustenta, deixa que eles cuidem de mim agora, que eu vou terminar de ensinar agora. Vai ser nem os filhos, vai ser os netos. Vou dar aula para os netos deles agora. Deu para entender? Teria essas duas opções. Se eles fossem judeus, os dois fossem judeus, eles esperariam 7 anos e a Aline sairia livre. Se não fosse judeus, teria que esperar o ano do jubileu, que acontece a cada 50 anos. Né? Tá? Ou então nós teríamos a terceira opção, que é a opção da redenção, a opção do resgate. A Aline fala assim, não, eu preciso resgatar a Aline. Só que a irmã Ângela não tem mais esse dinheiro. Ela não tem esse dinheiro para pagar. E ela quer resgatar a Aline de tudo quanto é jeito. Mesmo ela sendo bem cuidada lá na casa do Adiel, sendo bem servida, ela fala, não, mas ela é minha filha, eu preciso dela do meu lado. Mas eu não tenho esse dinheiro, e agora? Aí aparece o pastor Linhares, que é um homem bom, um homem de coração bom, que vocês sabem o jeito que ele é, né? E ele também tem, muito dinheiro, muito mais do que o Adiel. Estou profetizando também, pastor Linhares, tá bom? Aí ele fala, não, puxa, que sacanagem que está acontecendo com a Aline, né? Com a irmã Ângela. Olha lá o que está acontecendo com eles. Aí o pastor Linhares fala assim, vai lá e conversa com a Elisa. Fala, Elisa, não meu coração está triste com o que eu estou vendo ali entre a irmã Ângela e a Aline. As duas estão separadas. A Aline está sendo bem cuidada na casa do Adiel, mas vamos fazer alguma coisa? Já que a gente tem aí dinheirinho sobrando para a gente gastar o que quiser. Vamos abrir mão desse ano da gente ir para Las Vegas e vamos redimir a Aline. Vamos exercer a redenção na vida da Aline e da irmã Ângela. Aí o que o pastor Linhares chega? O pastor Linhares vai lá e fala com o Adiel. Ó Adiel, é o seguinte, eu quero comprar a Aline de volta. O Adiel não pode recusar, porque a redenção é algo que é formado em lei para o povo de Deus. Isso é uma lei lá. O Adiel não pode falar, não, ela é minha. Não existe isso. Mas ele pode colocar o preço que for. Né? Não o preço que for. Ele não pode fazer, ele fala assim, ó, naquela época, a irmã Ângela me emprestou 50 mil. Então para você hoje, contando os juros, os impostos, os encargos, as ações, o gasto que eu tive com ela, eu quero que você me pague 75 mil reais para você levar ela. O pastor Linhares, como é um homem de muitas posses, como é um homem cheio da bufunfa, ele fala, não, beleza, isso para mim é tranquilo, eu ia gastar esse final de semana lá no parque com os meus filhos, então vamos lá e vai comprar. E então aí ele vai e compra a Aline de volta. Porém, vamos falar aqui da Aline. Olha só, a Aline. A Aline antes, ela pertencia a quem?
a irmã Ângela. Certo? Legal? Ela era uma posse da irmã Ângela. A irmã Ângela é sua mãe, ela pertencia a ela. Mas por causa do negócio ter dado errado, ela passou a pertencer ao Adiel. E a Jane. A partir de agora, então, ele pertence a eles. Mas quando o pastor Linhares chegou, ele falou assim, agora eu vou lá, vou comprar a Aline, e comprou a Aline de volta, resgatou a Aline, né? Redimiu a Aline. O que vai acontecer com a Aline? Ele fez isso por quê? Por amor à irmã Ângela, por amor à Aline. Ele foi e fez isso. Então o que acontece com a Aline agora? De quem que ela vai se tornar? Ela vai se tornar uma pessoa livre, não vai? Lógico que não, de jeito nenhum. A partir de agora a Aline pertence ao pastor Linhares. Ué, Vinícius, você está dizendo que o Adiel tinha ela como escrava? O pastor Linhares foi por amor e comprou ela, mas agora ela não vai voltar para a irmã Ângela? Não, de jeito nenhum. Ela não pode voltar para a irmã Ângela. O pastor Linhares pode doar ela de volta. Ele faz o que quiser, mas ela passa a ser uma posse do pastor Linhares. Vinícius, mas isso não vai trocar 6 por meia dúzia? Lógico que não. A redenção, queridos, ela é feita por quê? Por amor. Alguém só vai redimir uma pessoa, alguém só pagaria a dívida de uma pessoa. No caso aqui, o pastor Linhares pagou a dívida da irmã Ângela por um motivo. Amor. Amor. Somente por esse motivo pagaria de amor. Pelo motivo de amor, pagaria uma dívida tão grande. E foi isso que o pastor Linhares fez. Mas a Aline, ela não é mais posse. Não é mais posse do Adiel, porque a dívida do Adiel foi paga. A dívida que a irmã Ângela tinha com ele foi paga. Mas também não é mais posse da irmã Ângela. A Aline agora é posse do pastor Linhares. Isso é chamado de redenção. É você resgatar uma propriedade. Só que isso só podia ser feito entre parentes, tá? Não vou ficar entrando em tantos detalhes assim aqui na aula, porque o tempo é curto. Mas seria isso aqui. Teria que ser feito entre parentes por amor. Vinícius, por que você contou essa historinha tão longa? Vinícius, porque foi isso que aconteceu conosco. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Isso é a humanidade redimida. Isso é a redenção, a remissão. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados para Ele. Como nós lemos ali em Apocalipse. Nós tínhamos um dono. O pecado. A Bíblia nos diz que nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo, Ele cancelou essa dívida. Por quê? Porque Cristo veio e nos comprou. Nos resgatou. Não do diabo. Não tem nada a ver com o diabo. Não. O diabo não tem esse poder, não. Ele nos resgatou do inferno. E nos levou de volta para Deus. Jesus Cristo, Ele veio com seu sangue, que era o preço que Deus exigiu que fosse pago. Jesus Cristo, Ele vem, se manifesta como homem, se coloca diante de nós agora, como um homem, assim como eu e você. Abre mão dos seus atributos, abre mão da sua glória, abre mão de toda a sua majestade, se transforma em homem, vive aqui na terra, assim como eu e você. Teve uma mãe, teve um pai, teve uma profissão, trabalhou, se dedicou, estudou, até que um dia ele exerce seu ministério, seu verdadeiro ministério, aquilo pelo qual ele nasceu, o propósito que ele tem, que é de redentor. Por isso que nós dizemos, o meu redentor vive. Cristo é o nosso redentor, meus irmãos. Cristo é o nosso comprador. Cristo é o nosso resgatador. Cristo é o nosso remissor. Ele vem e nos resgata então do inferno e nos leva de volta para Deus. A partir de agora, nós não somos livres, nós somos escravos, mas escravos
de Jesus Cristo. Nós somos escravos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nós somos escravos deles. Nós não somos livres, nós somos escravos ainda, mas pertencemos a um dono que nos amou, por isso nos resgatou. Isso é o Evangelho da remissão. Isso é o Evangelho da remissão. Vinícius, mas como que acontece tudo isso? Vamos lá então. Aqui na apostila fala como se tornar parte dessa unidade. Simples, exercendo fé. Qual o objetivo do povo? Ser redimido. O que significa dizer que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, como está na apostila? É porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e nós iremos ressuscitar por causa dele. Quando tudo isso acabar, nós estaremos juntos, nós ressuscitaremos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Olha como Deus é maravilhoso, mas tudo isso por causa da redenção. Visto todo mundo que está na igreja redimido, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente já está caminhando para o final, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Compare, a apostila fala assim, compare o legado de Adão e o de Cristo, conforme Romanos 5 e 1 Coríntios 1,15. A 1 Coríntios 15. Nós não vamos ler porque não vai dar tempo, depois você lê aí, tá? Mas é o que? Adão trouxe separação, nossa, Deus, por causa do pecado. Quando Adão pecou, ele nos separou de Deus. Quando Cristo nos salva, Ele nos leva para próximo de Deus. Quando Cristo nos resgata, nos compra, Ele nos leva de volta para Deus. A redenção, queridos, é o resumo de toda a Escritura. Se você tiver que resumir a palavra de Deus em uma palavra só, é isso aqui. Redenção. Essa palavra resume isso aqui completamente. Que isso, que loucura é essa? Não, é sério, mano. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. A palavra de Deus se resume em redenção. Aí na página 65, a apostila aqui vai retificar exatamente o que eu falei. A igreja, o povo redimido de Deus, tá? Redimido significa redenção. Então, o que é a igreja? Nós vimos no comecinho do desenho. A igreja é exatamente isso. O povo comprado, o povo separado, o povo que Deus resgatou, que Deus redimiu, que Deus usou de redenção conosco para Ele, tá? Então nós entendemos que através da redenção, queridos, como nós éramos escravos do pecado e passamos a ser agora escravos de Deus, nós passamos da morte para a vida. Por causa da redenção, nós deixamos de estarmos mortos e passamos então a ter vida. E para completar a frase, e vida com abundância. Isso aqui é a redenção. Isso aqui é o foco do Evangelho. Isso aqui é uma unidade redimida. Vinícius, mas você está dizendo o quê? Que todo mundo é redimido? Todo mundo vai ser salvo? Que aquilo que eu apaguei aqui, gente, desculpe, agora eu apaguei a parte de uma vez. Você está dizendo o quê? Que todo mundo então vai ser salvo, já que a humanidade está redimida? Não. Na teologia nós utilizamos dois formatos. Redenção adquirida e redenção aplicada. A teologia sistemática, tá? Instituto Ibapa, sexta-feira, das 8h30, das 6h30 às 10h30. Então, quando nós estudamos a Bíblia de forma sistematizada, né, na teologia sistemática, nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina que a redenção ela foi adquirida para todo mundo. Todo mundo pode ser comprado. 100% das pessoas poderiam ter sido compradas. 100% das pessoas poderiam ter sido salvas. Mas serão?
De jeito nenhum. Por quê? Porque ela precisa ser aplicada. A redenção, ela precisa ser aplicada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como nós fazemos isso? Como nós vamos adquirir essa redenção? Através de uma coisinha tão simples, que nós falamos todos os dias, mas muitas das vezes esquecemos dela. Fé. Sobre a fé. A fé em quê? A fé que Jesus, Ele é o Cristo. A fé que Jesus, Ele é o Messias. Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, beleza? A palavra, o jeito certo é escrever Jesus ou Cristo. É Jesus ou enviado. Naquela época não existia sobrenome, tá bom, irmãos? Só para título de curiosidade. Jesus ou Cristo, Jesus ou Messias. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, e somente Ele é o nosso. Somente Jesus Cristo é o nosso Redentor, meus irmãos. Não existe Maria, não existe anjos, não existem santos, não existem outras pessoas, não existe indulgência, não existe compra, não existe obras, não existe nada. A única obra que nos salvou é a obra de Cristo Redentor. A obra de salvação que foi feita por Jesus, em Jesus, para a glória de Deus. Somente Ele é capaz de nos redimir. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé nisso. Se nós não tivermos fé de que Cristo é o nosso Redentor, de que de que Jesus é o nosso Cristo, de que Jesus é o Messias, então a nossa fé é inútil. Então a nossa fé é em vão. Que isso, ministro? Está falando sério? Estou falando sério, meu irmão. Se você não acredita que Jesus Cristo é o Messias, se você não entende e acredita que Jesus Cristo Ele é o nosso Redentor, de que Ele comprou com seu sangue a minha vida e a sua vida para Deus, se você não acredita nisso, então você não é um salvo. Então você não faz parte da igreja. Porque a igreja, ela é feita de pessoas redimidas. Ela é feita de pessoas que foram resgatadas. Resgatadas do pecado para a vida, da morte para a vida, do pecado para a santificação, do pecado para a glorificação, do pecado para a purificação. Nós deixamos tudo isso por causa da obra de Cristo. Então, embora Jesus Cristo ele tenha adquirido a redenção para mim e para você, nós precisamos sim aplicar a nossa fé sobre isso. Porque sem fé não existe salvação. É um dos tópicos da Reforma Protestante. Sola fide, somente a fé. Ok? Nós chamamos isso aqui de a mecânica da salvação. O que é isso? Isso aqui é o processo de salvação em nossa vida, na minha vida, na sua. Tá? O primeiro ponto que nós precisamos entender, para que haja a redenção na humanidade, se você já acredita que é um redimido, glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Mas nós precisamos levar essa mensagem para o maior número de pessoas. As pessoas precisam ter consciência do pecado. Elas precisam entender que todos pecaram, Romanos 5,12, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus e estávamos destinados ao inferno. É exatamente isso. Por causa do pecado, nós estávamos predestinados ao inferno. Mas por causa da obra de Cristo, aqueles que são resgatados estão predestinados ao céu. Estão predestinados à eternidade com Cristo. Estão predestinados à eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos ter a consciência disso,
de que por causa de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se nós estamos mortos, a palavra de Deus nos fala que nós estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, a Bíblia vem com a graça. Nós chamamos isso de graça preveniente. Preveniente é só porque ela vem primeiro, ela vem antes de qualquer outra coisa. Então Deus, ele age com a sua graça em nossa vida, libertando a nossa mente, abrindo a nossa mente e nos fazendo ter consciência de que somos pecadores, mas de que Ele fez, através de Cristo, um plano perfeito para o nosso resgate, e nós precisamos usar a fé. Como diz Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É o que diz aqui em Tito 2,11. Olha só, se a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens, nós precisamos usar a fé, que é o que diz em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é vosso, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nela. Olha o que a Bíblia está falando. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça é a ação primária de Deus. Então Deus, ele age na nossa vida trazendo a sua graça sobre nós, fazendo com que a gente tenha consciência do pecado, de que somos pecadores, de que estamos indo para o inferno. E aí, através da fé, por causa da graça, nós alcançamos a salvação. Aí nós somos, então, justificados, como diz, depois vocês leem em Colossenses 3,10. Nós somos justificados, depois nós somos regenerados. O que significa isso? Nós somos regenerados. Nós voltamos a ter a chamada imagodei, a imagem de Deus, aquilo que se perdeu por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele perdeu essa imagem de Deus. Então, nós voltamos até a nossa imagem inicial diante de Deus. Nós fisicamente não mudamos nada, mas espiritualmente mudamos completamente. Porque deixamos de ser, vamos dizer assim, obra da carne, passamos a ser obra do Espírito agora, por causa da regeneração. Mas isso faz com que nós tenhamos que buscar a santificação. E aí, por nós, como diz aqui em 1 Pedro 1,2, eleito segundo a presciência de Deus, por causa disso aqui, por causa de nós estarmos em Cristo, nós somos eleitos para Deus. Então, por nós estarmos eleitos em Cristo, nós estamos predestinados ao céu, por estarmos eleitos nele. O que significa isso, Vinícius? Significa duas coisas, meus irmãos. Vamos fazer aqui uma... O que é eleição, o que é predestinação, só para os irmãos entenderem. Aqui é Deus. E aqui, vamos colocar, é o inferno. Cristo. Tá? Vamos colocar como Cristo. E aqui, o pecado. Se nós estamos em Cristo, estamos predestinados a Deus. Se nós estamos no pecado, estamos predestinados ao inferno. Isso aqui é eleição. O que é eleição? Eleição é escolha. Você tem duas escolhas, querido. Não existe essa história de livre-arbítrio. Você tem duas opções, ou é A ou é B. É múltipla escolha. É múltipla escolha. Ou você é A ou você é B. Ou você escolhe estar em Cristo, e aí você vai estar predestinado, predestinação significa destino pré-estabelecido. Se você está em Cristo, você já tem um destino pré-estabelecido por Deus, que está junto com Ele. Se você está no pecado, nós já temos um destino pré-estabelecido por Deus, que é o inferno. Isso é eleição e predestinação. Então, por nós estarmos em Cristo, regenerados, justificados pela fé, e buscando a santificação, porque sem a santificação ninguém verá Deus,
Nós estamos eleitos por estarmos em Cristo. E a partir disso, quando nós morremos, estaremos glorificados. Teremos um corpo glorificado, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, 42 a 44, falando de Jesus, que Jesus foi o primeiro. E nós iremos com Ele. Eu e você, queridos, eu tenho certeza disso, de que nós estaremos juntos com Ele, tendo a nossa vida glorificada, a nossa vida transformada, a nossa vida transformada, deixando tudo isso que é mal, tudo isso que é triste, tudo que é doença, tudo quanto é pandemia, tudo quanto é coisa de ruim, para estarmos somente com a perfeição, que é Deus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Amém? Para que nós somos redimidos? Para que nós somos comprados? Por que Cristo pagou um preço tão alto, preço de sangue, pela minha vida e pela sua vida? Nós não fomos salvos somente para ser salvos, nós fomos salvos para ser salvos, nós fomos redimidos, comprados para sermos salvos do pecado, mas também salvos para a obra de Deus, para aquilo que Deus quer de mim, para aquilo que Deus quer de você, que é ser discípulo, que é fazer discípulo, que é fazer com que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas, que é fazer com que o Evangelho se expanda pelos quatro cantos do mundo. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Mais um dia, esse friozinho gostoso. Como é que está aí na casa de vocês? Tudo também? Bom, hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa EBD, aula 12, tá? O Ser Discípulo, parte 1. Estamos quase encerrando a nossa revista. Nossa revista tem mais uma lição, a Ser Discípulo, parte 2. A gente vai estar encerrando, graças a Deus que tem sustentado nós, professores, nós como membros da IBAPA, e nós temos conseguido, então, dar continuidade, né? Nós não paramos, nós continuamos fazendo a obra, continuamos trabalhando em prol do reino, tá bom? E o subtítulo da nossa lição é Aspectos Relevantes e Práticos do Discipulado. E vamos para o nosso refletir, né? É bem possível que no decorrer das aulas você já tenha se deparado com alguns dos textos bíblicos, né, que a gente acabou de oferecer para vocês para ler. Mas buscando compilá-los, a fim de proporcionar a percepção de forma sintética, não é mesmo? Um resumo das características essenciais dos discípulos, o conteúdo a seguir está baseado nas obras do Discípulo Radical de John Stott, a formação de um discípulo de Kate Phillips. Então a nossa revista está trazendo um compilado, tá bom? De 2 outros livros de grandes homens de Deus, de grandes pregadores, e aí nós vamos estar apresentando esse resumo para você. A primeira característica principal que um cristão ele deve ter, um bom discípulo deve ter, é o inconformismo, tá bom? Isso vai estar lá em Romanos 12, de 1 a 2, não está lendo? Bom, pode estar me acompanhando na sua Bíblia, na sua versão, tá bom? Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é mesmo? Nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. As nossas igrejas não precisam parecer com o mundo. Muitas vezes a gente acha então que a nossa igreja precisa incorporar características de fora para chamar o mundo. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer. Ela vai dizer que nós temos o nosso próprio padrão. Tá bom? Se você acompanhar na sua revista ali, olha o que está dizendo. O discípulo de Cristo tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por quê? Porque, por um lado, ele deve viver, servir e testemunhar no mundo. Essa é a nossa função. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E, por outro lado, ele deve evitar ser contaminado por ele. Não deve, portanto, a fim de preservar a santidade, fugir do mundo, nem sacrificá-la ao se conformar a ele. Tanto o escapismo como o conformismo são proibidos aos discípulos de Cristo. Esse é um dos temas que permeiam toda a Escritura, irmãos. A gente não tem... Quando a Bíblia vai falar de santidade, né? O que é a santidade cristã? É a gente buscar ser diferente, ser separado do mundo. Sermos mais parecidos com Cristo. Essa é a santidade bíblica. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos fugir das nossas responsabilidades.
né? Seria o escapismo. Então nós vamos escapar, né? Vamos fugir. Vamos fugir de ir e fazer o ID, de evangelizar. Vamos fugir de estar com outras pessoas que não são cristãs, de falar do amor de Cristo. Isso seria um erro, tá bom? Nós precisamos assumir nossa responsabilidade como cristão, mostrar para o mundo que as nossas mentes, que o nosso padrão, ele não foi transformado. Bom, se você fica só na sua casa, com os seus familiares, se você só vai para a igreja, tá bom? Como as pessoas que estão à sua volta, seus familiares, os seus amigos, vão saber que você é diferente se você não conversa com eles? Não é mesmo? Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos o diferencial. Nós precisamos ter contato com as pessoas, demonstrar o amor de Cristo, demonstrar que o Senhor ele tem trabalhado em nosso meio. Na sexta-feira nós fizemos então o evangelismo. Eu, pastor Linhares, pastor Assis, irmã Tânia e o irmão Ricardo. Fomos lá oferecer alimentos, oferecer roupas para os moradores de rua. Irmãos, isso é o fazer o diferencial. O próprio Cristo, ele muitas vezes ele era julgado pelos fariseus porque ele andava com pessoas, com esse tipo de pessoa, pessoas que precisavam de cura, que precisavam de um cuidado. Nós não podemos fugir, irmão, não podemos ser escapistas, fugir da nossa responsabilidade de ir até essas pessoas. Bom, não podemos ter medo. E também não podemos nos conformar, achar que então o mundo ele é da maneira que é e não é inevitável por causa do pecado, então é inevitável falar do amor de Cristo para essas pessoas e deixá-las lá. Isso seria um erro também como cristãos. Nós precisamos assumir mais uma vez a nossa maturidade, a nossa responsabilidade com a palavra de Deus. Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos os outros povos. Mais uma vez eu digo, nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Nós temos algo diferente em nós, o nosso brilho, a luz de Cristo precisa brilhar em nós, tá bom? Conforme está escrito em Mateus 22:39, ame o seu próximo como a si mesmo. É o sacrifício próprio em benefício de outros. Por que eu comentei com os irmãos, então, do nosso evangelismo, tá bom? O evangelismo foi realizado na sexta-feira. Irmão, estava muito frio. Você viu o que o irmão está sentindo aí na sua casa? Imagina a noite, no sereno, né? No aberto, com vento. Estava muito frio, irmãos. E essas pessoas que estavam lá, um pouco agasalho, né? Muitas delas não tinham feito nenhuma refeição no dia. A refeição que a Ibapa levou era a primeira refeição que as pessoas estavam fazendo no dia. E muitas delas com pouco agasalho, poucas roupas. Mas me chamou muita atenção, irmão. A última pessoa que nós ajudamos era uma pessoa que não tinha calçados. Ela estava descalça, estava muito frio. E o irmão Ricardo, né, ele tirou os sapatos dele, as meias, e entregou para a pessoa. E ele voltou descalço no frio. Irmãos, que demonstração de amor maior poderia ter? Amar o próximo como a si mesmo. Olhar para o próximo e entender que o sofrimento dele não é menor que o seu. Não é menor. Que o próximo, que as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares, os seus amigos, eles merecem menos do que você. Ou que eles merecem ouvir menos o amor de Deus que você. Ou que eles merecem menos o amor do Senhor que você por causa do pecado, irmão. Porque nós somos pecadores igual. Nós temos a mesma propensão ao pecado igual. A nossa única diferença é que a misericórdia de Cristo já nos alcançou. E ela é a razão por que nós não somos consumidos. É o que a palavra vai dizer. Continuando a revista, esse tipo de amor é contrário aos valores do mundo. Enfatizam o egoísmo e a vida para si, aos quais o discípulo não pode se conformar. O que eu falei, irmão. A gente tem que deixar de ser egoísta. É gostoso ficar em casa no quentinho? É gostoso. É bom, a gente está agasalhadinho, eu estou aqui de casaco. À noite eu estou com frio, eu me cubro com cobertor. Mas eu não posso pensar só em mim. Preciso pensar naqueles que estão sofrendo, porque todas as criaturas Deus vai amar igual, irmão. Ele ama aquelas pessoas também, eles só estão afastadas do amor do Pai. Nós precisamos então levar o amor de Cristo. Precisamos levar o amor que o Senhor quer que chegue a essas pessoas.
Uma postura equilibrada do discípulo para consigo, portanto, é um misto de autoafirmação e autonegação. Afirmar tudo em seu ser que vem da criação e redenção e negar tudo que pode ser ligado à queda. Irmão, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Buscar o tempo todo a redenção de Cristo, buscar no Senhor o perdão dos nossos pecados, porque nós continuamos pecando, mortificar a nossa carne, mortificar o nosso egoísmo, porque a nossa tendência é essa mesma. A nossa tendência é daquela do farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Os seres humanos são assim. Nós procuramos primeiro atender às nossas necessidades, irmão. E, irmãos, isso, não pense que isso é exclusivo seu, porque isso acontece comigo, acontece com cada um de nós. É uma luta diária. Nós precisamos todos os dias negar a si mesmo, todos os dias negar os nossos desejos, todos os dias negar a nossa carne. E, fazendo isso, afirmar que o Senhor ele tem poder sobre nós, que o Senhor ele tem a primazia da nossa vontade, que servir ao Senhor é o que vai nos dar satisfação. Nas palavras do teólogo, John Stott, é aliviador se livrar de uma preocupação doentia consigo mesmo e voltar-se para os saudáveis mandamentos de Deus. Irmãos, é um alívio. Essa é a palavra, é um alívio. Quando você consegue parar de ser escravo de você mesmo. Escravo do seu próprio ego, escravo dos seus próprios desejos, escravo da sua própria vontade. O mundo, as pessoas que estão no mundo, elas vivem para si mesmas. Elas vivem para satisfazer os seus desejos, satisfazer as vontades da carne. E quando você encontra Cristo e você começa então a remeter a sua vontade, a submeter a sua vontade debaixo da autoridade de Jesus, então você consegue sentir esse alívio, você consegue sentir essa paz que o mundo é incapaz de te dar. Ela vem por causa disso, ela vem porque você não é mais escravo do seu egoísmo. Então você passa a ser capaz de amar a Deus de todo o coração e amar o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, não tem nada melhor. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui já experimentaram ou têm experimentado essa oportunidade de amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, é ótimo. Você se sente um ser humano melhor. Você se sente útil. Porque esse é o seu chamado. É para isso que Deus te criou. Você sente então que você está no centro da vontade do Senhor. E você tem completado então a vontade, o propósito que Ele tem estabelecido para você. Como a revista diz ali, a intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração, de serviço. IBAPA, primeiro amor. Precisamos ter amor com aqueles que frequentam as nossas igrejas, com aqueles que estão lado a lado conosco. Irmãos, o Covid está aí, a pandemia apertou. Irmãos, eu tenho sentido saudade muito de vocês, irmãos. Alguns eu tenho conseguido entrar em contato, mandar uma mensagem, perguntar, mas alguns não. Será que você tem me ajudado a fazer isso? Tem ajudado o nosso pastor? O nosso pastor é um só. Nós precisamos cobrir os nossos irmãos de amor. Será que nessa pandemia você se lembrou de perguntar dos irmãos que são mais necessitados? Dos irmãos que antes de começar a pandemia do coronavírus, do isolamento, passavam por doenças, passavam por dificuldade, estavam tratando para depressão, para outros problemas de saúde? Irmãos, eles não foram curados por causa do Covid. Agora eles estão sofrendo de casa. Nós precisamos pensar que uma comunidade de amor é uma comunidade onde você se importa com a necessidade do outro, com a necessidade do seu próximo. Bom? Adoração que nós temos feito nos nossos cultos online, nas nossas EBDs. Nós estamos adorando ao Senhor, mostrando para o mundo, mostrando para a nossa carne que passar tempo com Deus é mais importante, tá bom? E o serviço. Volto a repetir, o Covid veio, as pessoas se isolaram, mas não deixaram de ter necessidades. As pessoas que estavam na rua não foram acolhidas, continuam a passar fome, nós chegamos no inverno, passam frio, tá bom? Então, qual tem sido a nossa atitude de serviço? Será que nós então temos servido?
Precisamos nos preocupar com isso. Somos obrigados a ficar de isolamento em nossas casas por causa da nossa saúde, sim. Mas nós temos o nosso chamado como cristãos. Então, com todo cuidado, com toda a reverência, com todas as medidas de proteção de saúde, nós precisamos continuar trabalhando, né? Precisamos continuar arrecadando cestas básicas, doando para as pessoas que têm necessidade. Precisamos continuar trabalhando, irmão. A obra não vai parar. Tá bom? Uma outra característica, né, que um discípulo tem que ter é a semelhança com Cristo. Após a queda, Deus não desvia o olhar da criatura perdida. Deus quer novamente deleitar-se em sua criatura. A imagem de Deus, manchada após a rebelião, deve ser restaurada no ser humano. Trata-se aí de um todo. Irmãos, mais uma vez, foi muito recente o nosso evangelismo, então algumas coisas Deus já foi falando no meu coração para estar montando essa lição, irmãos. E se tem algo que nós temos visto, eu e o pastor Linhares comentamos muito durante o nosso trajeto de um ponto ao outro, quão grande a falta de referências familiares, de referências de um pai, de uma mãe, quão grande é o impacto na vida de uma pessoa. A maioria das pessoas que nós encontramos na rua vem de feridas muito grandes na alma, feridas muito grandes causadas pelo relacionamento familiar. O que acontece, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso é que normalmente, um filho vai se parecer com o pai, com a mãe. As características que uma pessoa apresenta, ela normalmente, tá bom? Não é sempre, mas normalmente ela tende a repetir as características que ela aprendeu com seus pais. Os filhos se parecem com os pais. Irmãos, nós temos um pai terreno, uma mãe terrena. Talvez o irmão não tenha tido tanta oportunidade de passar tempo com eles, mas certamente você viu outras referências ao longo da sua vida. Só que a partir do momento que Cristo ele passa a habitar em nosso coração, nós passamos a ter contato com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos então começar a se parecer mais com Ele, parecer mais com o nosso Pai Celestial. Precisamos deixar que as características de Cristo elas se façam aparentes em nós. Irmãos, se nós não nos parecemos com o nosso Pai Celeste, espiritualmente falando, amorosamente, emocionalmente falando, talvez nós não estamos dando espaço, desculpa, talvez não estejamos dando espaço para Ele se manifestar no meio de nós. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, no nosso coração, na nossa personalidade, para parecermos mais com o nosso Pai Celeste. O alvo do ser humano não é que ele apenas aprenda a conceituar Deus corretamente. Não basta nós entendermos que existe uma trindade, que o Espírito Santo habita dentro de nós, que Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Não adianta. Nós só sabemos quem é Deus. Nós precisamos então ter um relacionamento com Ele. Mas que como um todo represente de fato a imagem de Deus no mundo ao se parecer com Jesus Cristo. Precisamos parecer mais com Deus, com o nosso Pai. Não é uma tarefa que os discípulos consigam somente com esforço, é o que está falando aqui na nossa lição. Você não vai conseguir parecer mais com Deus com a força do seu braço. Você não vai conseguir acordar de manhã e dizer, não, eu vou amar mais as pessoas, eu vou perdoar mais, eu vou ser mais amoroso, eu vou ser mais confiante. Você não vai conseguir fazer isso, irmãos, com a força do seu pensamento, só com positivismo, com a força dos seus braços. Se você não render a sua personalidade, agora eu estou falando de personalidade, se você não render ela ao Espírito Santo, ao poder da cruz, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir produzir mudança na sua vida. Ninguém consegue mudança do nada, você não consegue mudar por mudar, irmão. Quem muda é Jesus Cristo. As pessoas que nós evangelizamos na sexta-feira, elas não vão mudar sem Jesus Cristo. Conversamos isso também. Elas não têm a capacidade de se mudar sozinha. Ninguém vai parar de beber sozinho. Porque eu quero parar de beber, então vou parar de beber. Porque eu quero parar de fumar, vou parar de fumar. Porque eu quero parar de me drogar. Porque eu quero parar de mentir. Porque eu quero parar de roubar. Porque eu quero parar de ser promíscuo, de me envolver com coisas úteis. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa entender que você precisa de Cristo. É Ele que vai mudar você. É Ele que vai transformar o seu interior.
A sua imagem vai se parecer mais de Cristo à medida com que você anda mais com Ele. Quanto mais você andar com Jesus, quanto mais você submeter a sua vontade a Ele, mais você vai se parecer com Ele. Um filho se parece com o pai, aquilo que eu falei anteriormente. Você precisa parecer mais com seu Pai Celeste, passar mais tempo com Ele. Isso é maturidade, irmão. Você precisa parecer mais com seu Pai. Voltando para a lição. É a sua própria figura que quer revelar-se por nosso intermédio. Jesus ele poderia se manifestar fisicamente para cada um dos habitantes do mundo agora. Ele é onipresente, ele é Deus. Ele é onipotente. Ele poderia se manifestar presencialmente, poderia aparecer para cada um dos habitantes do mundo agora. O irmão crê nisso? Só que ele escolheu se manifestar por nosso intermédio. Ele quer trabalhar o mundo através de nós, ele quer mostrar para o mundo o que acontece quando uma pessoa pecadora, falha, insegura, indecisa, ansiosa, o que mais? Pessoa que desiste fácil. O que acontece quando uma pessoa dessa se submete a Cristo? É através de nós que ele vai trabalhar, irmão. É através do seu toque. Através de uma palavra de incentivo que você vai dar. É por isso que a gente não pode escolher o escapismo. A gente não pode escapar do mundo. A gente não pode escolher evitar as pessoas. Essa semana eu conheci uma pessoa, e a gente sempre conhece pessoas que não gostam de falar, cristãos que não gostam de falar do Evangelho. Pessoas que não gostam de se manifestar, não gostam de opinar, que evitam debates. Não estou querendo dizer aqui, irmão, para você sair em cada esquina puxando confusão, não é isso. Até porque o discipulado, ele é pessoal, ele é íntimo. Nós discipulamos quem está do seu lado, com quem caminha com você. O evangelismo é assim também. Nós precisamos desenvolver relações com as pessoas. Você vai discipular as pessoas que estão à sua volta. Quando essas pessoas te perguntarem, então, sobre Cristo, sobre as mudanças que ele faz de você, você não pode dizer que você não gosta de falar sobre religião, irmão. Como assim? Cristãos que não gostam de falar do Pai, da salvação, daquilo que Cristo tem feito. Quem estiver na comunhão do Cristo encarnado e crucificado, este também será igual a ele. Será um espelho da imagem de Deus. Irmãos, será que nós temos refletido a glória de Deus para as pessoas que estão à nossa volta? Será que quando as pessoas então olham para nós, elas conseguem enxergar claramente Jesus Cristo? Nós precisamos nos preocupar com isso, irmão. Quando você sai na rua, o importante não é ver se você fez chapinha no cabelo, se você está bem arrumado, bom, se você se maquiou corretamente. Não é essa a imagem que as pessoas têm que enxergar em você. Se elas puderem ver um Cristo bem arrumado, glória a Deus por isso. Mas elas precisam ver a imagem de Jesus. Elas precisam ver que você é diferente. Quão bom é quando as pessoas olham para você e conseguem, então, reconhecer que você é de Deus. Quando você nem falou para as pessoas ainda que você é cristão, e elas olham para você e dizem, nossa, mas você tem algo diferente. Você é diferente. Você se comporta diferente. Você não age como as pessoas que estão aqui. O que você tem de diferente? Quando isso acontece, irmãos, é porque a imagem do Senhor está sendo refletida em você. A imagem que Deus quer refletir para os outros seres humanos. Você está conseguindo refletir aquilo que Deus quer. Nós precisamos ter essa semelhança com Cristo. Continuando, há um progresso de conhecimento em conhecimento, de glória em glória, a conformidade cada vez maior à imagem do Filho de Deus. Irmãos, quando a gente se converte, não é sempre que as mudanças são imediatas. Existem pessoas, sim, que se convertem. E você vai ouvir testemunho de pessoas que se converteram e nunca mais beberam. Nunca mais sentiu necessidade de fazer aquilo que ela fazia, aquele pecado que afastava do Senhor. Existe isso? Existe. Mas a mudança total do caráter, o fruto do Espírito, ele vem gradativamente, irmão. É de conhecimento em conhecimento. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você busca a glória de Deus, mais você se aproxima de estar no padrão que Ele quer. E a gente não vai conseguir chegar no padrão de Cristo, irmãos, aqui na Terra. A gente não vai. O padrão que Cristo espera de nós é muito maior.
porque o pecado habita em nós também. Mas quanto mais a gente nega a nossa carne, mais parecidos nós ficamos com Cristo. Mais próximos do padrão que Ele espera de nós. Mais nós vamos ser usados. Mais nós damos a possibilidade do Espírito Santo se manifestar através de nós e alcançar outras pessoas. É por isso que Bonhoeffer ele adverte: não falemos, pois, de nossa vida cristã, mas da verdadeira vida de Cristo em nós. É como está escrito em Gálatas 2:20: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O encarnado, o crucificado, glorificado, tomou morada em mim e vive minha vida. Paulo também aos Filipenses: para mim o viver é Cristo. Com Cristo, porém, mora comigo o Pai, e ambos pelo Espírito Santo. É a própria Santíssima Trindade que tomou morada nos cristãos, preenchendo-os, transformando-os em sua imagem. Cristo encarnado, crucificado, glorificado, toma forma nos indivíduos, porque são membros do seu corpo e da igreja. A igreja carrega a forma da humanidade, a forma da morte e a forma da ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos ser essa pessoa descrita aqui por Bonhoeffer. A pessoa que consegue entender que é Cristo que vive por meio de você. Que Cristo vive em você. E o nosso viver agora é Cristo. Que o nosso viver tem que ser para a glória de Deus. Que nós precisamos ter temor no Senhor. Que nós precisamos ter essa preocupação, irmãos. Então, por que você não faz mais aquilo que você costumava fazer? É porque é errado? Ok. Mas a nossa preocupação maior é como eu posso agradar a Deus com a minha vida. Será que aquilo que eu tenho vivido, será que a maneira como eu tenho me portado no mundo, ela agrada ao Senhor? Será que o Senhor se agrada ao olhar para mim, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades? Será que o Senhor ele tem se agradado de mim? Precisamos viver para Cristo, irmãos. Terceiro ponto, maturidade. Eu comecei a falar, adiantei, sobre maturidade. Mas a maturidade cristã é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre de maturidade prolongada. Irmãos, isso é um reflexo da nossa sociedade, tá? Cada vez mais nós vemos adultos com mentalidade infantil. Não é à toa que o diabo ele trabalha de maneira ardilosa. É um estrategista, é alguém que está há muito tempo lutando contra os cristãos. Então, o que ele puder fazer para postergar a maturidade dos adultos, ele vai fazer. Quantas pessoas nós não vemos hoje que têm posturas de criança mesmo? Adultos com postura de criança. Adultos que não conseguem ter responsabilidades, que não conseguem, muitas vezes, parar e planejar a vida e tomar um rumo de vida. Antigamente nós víamos os jovens ali até os seus 18, talvez, 20, 21. A partir daí já começavam a tomar rumo. Hoje até é comum você ver pessoas de 30 anos que ainda não sabem o que vão fazer da vida, pessoas que não amadurecem como pessoas. Mais uma vez, na sexta-feira, no nosso evangelismo, um jovem indo adquirir entorpecente, irmãos. 25 anos. Uma criança, um adulto na mente de criança, mentalidade de criança. E mesmo, é o que a lição diz, mesmo um adulto, muitas vezes ainda há um resquício dessa infantilidade, da imaturidade. Existem diferentes tipos de maturidade. Em primeiro lugar, a física. Essa maturidade ela é inevitável, né? Fisicamente nós amadurecemos, é o natural do ser humano. A gente nasce, cresce, envelhece. Bom? A intelectual, né? A nossa mente. Uma mente disciplinada, uma mente que sabe o que quer. Homens que se posicionam como cabeças do lar, como líderes. E isso eu não estou falando de cristianismo, como patriarcas da família mesmo. Mulheres que sabem se posicionar, casais que se respeitam. Pessoas que sabem o que quer, que têm coerência naquilo que desejam. A moral, né? Faculdades, você sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. Você não precisa ser cristão para saber que matar é errado. Ou que o adultério é errado. Você sabe, todo mundo sabe. Bom, a maturidade emocional, essa é muito difícil de ser adquirida. É complicado. Personalidades equilibradas, sentimentos equilibrados, pessoas que são estáveis. Isso é complicado, irmão.
Talvez você se sinta assim, e muitas vezes eu me sinto emocionalmente imaturo às vezes. Porque se nós não blindamos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa moral, o nosso emocional com Cristo, se nós não submetemos a nossa maturidade a Jesus Cristo, a gente acaba desvirtuando do padrão que Ele quer, do padrão que Ele espera. Mas mais importante que isso, irmãos, a maturidade espiritual. A maturidade em Cristo, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. É um relacionamento maduro com Cristo. Você saber o que o Senhor quer fazer da sua vida. É saber exatamente aquilo que você estar onde Deus quer que você esteja, é você pensar como Cristo, é você pensar naquilo que Cristo espera de você, tá bom? Ser maduro é ter um relacionamento com o Mestre, no qual adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos, obediência aos seus mandamentos. É lógico que se a maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual adoramos, confiamos nele e lhe obedecemos, então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornaremos de que ele é digno de nossa dedicação. Isso é maturidade. É você entender que você precisa sim se dedicar a Cristo. Investir tempo no seu relacionamento com Jesus. Investir tempo de oração, investir tempo de leitura da palavra. Tem irmãos aí que a gente vê cristãos que se alimentam de conta-gotas, irmão. É como se fosse a se alimentar em conta-gotas. Pessoas que só leem a palavra aos domingos, né, os crentes domingueiros. Quando as pessoas não são assim, e muitas vezes nós criticamos outras religiões por não lerem a Bíblia, né? E nós às vezes reproduzimos as mesmas atitudes. Sei que eu já falei bastante sobre maturidade, mas o Senhor ele espera de nós uma maturidade cristã, um perfil diferenciado. Nós precisamos fazer diferença para o mundo, precisamos mostrar que nós somos diferentes. Isso não vem sem relacionamento, sem caminhar com Cristo. Quando eu casei com a minha esposa, há 13 anos atrás, eu certamente não sabia tudo aquilo que ela gostava, a maneira como ela gostava que as coisas fossem feitas, a maneira como ela gostava que nós controlássemos, nós investíssemos o nosso dinheiro, a maneira como ela gosta que nós tratemos o nosso relacionamento como pais. Eu não sabia. Eu fui aprendendo com o tempo. É passando tempo com ela que eu aprendo o que ela gosta, o que ela não gosta. É assim um relacionamento, não é? Quando você conhece alguém, quando você conheceu a sua esposa ou a pessoa que está ao seu lado, ou quando você que é solteiro, quando você for conhecer alguém, você não sabe do que ela gosta no primeiro encontro. Você precisa passar tempo com ela. A gente sabe o geral, mas as intimidades, aquilo que agrada o Espírito de Deus, as atitudes, aquilo que você faz, que você sabe, que o Espírito Santo que habita em você, ele se alegra. Isso é com o tempo, irmão. É com o tempo de qualidade com o Senhor. Você precisa falar mais com Ele. Você precisa, ouvir mais do que Ele tem a dizer. Aquilo que Ele quer falar ao seu coração. É tempo. Você precisa de tempo com o Senhor. Assim, se os seguidores desejam desenvolver uma maturidade verdadeira cristã, precisam de uma visão correta de Jesus Cristo, principalmente de sua supremacia absoluta, da qual Paulo fala em Colossenses 1:15 a 20. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, toda vez que você olhar para Cristo, toda vez que você passar tempo com Ele, você vai aprender coisas novas. Toda vez que você olha para uma pessoa, você repara características diferentes. O Senhor é assim também. Ele quer se revelar por completo para você. Ele quer que você conheça todos os detalhes da sua santidade,
dos seus pensamentos, da sua glória. Ele quer que você conheça a Bíblia de cabo a rabo, desculpa a expressão, mas ele quer que você conheça, irmão. Tudo que tem para se conhecer de Jesus Cristo, ele quer que você conheça. Só que para isso você precisa passar tempo com ele, você precisa olhar mais para ele. Foi dessa forma que Paulo proclamou Cristo como o Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Irmãos, quantas pessoas você já não conheceu? E elas acham que Cristo é só aquela pessoa que morreu na cruz e só. Não conhecem a palavra, não conhecem a fundo aquilo que as Escrituras têm a dizer de Cristo. O primeiro de todas as coisas, aquele que sustenta o universo, aquele que habita em nós, aquele que tem um relacionamento com ela. Cristo é o Senhor da igreja, aqueles que por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas. Né? É o que nós aprendemos na aula passada. É por causa dele que a imagem e a plenitude de Deus, e por causa do que ele fez, que nós podemos ter uma chance, irmãos, de viver, de se aproximar ao Pai. Jesus, ele é o cabeça do universo e da igreja. Ele é o Senhor de toda a criação. John Stott pergunta e alerta: onde então encontraremos Jesus autêntico? Né? Onde você vai encontrar? É na Bíblia, irmão. É o livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo. Irmãos, quando você lê o Antigo Testamento, ele já fala de Jesus. Quando você começa a enxergar Jesus em todas as passagens da Bíblia, quando você começa a entender que tudo aponta para Cristo, você começa então a perceber a ação de Deus, você começa a perceber o amor de Deus, a maneira como o Senhor trabalha, a maneira como Ele conduz as ações, os acontecimentos, para que nós pudéssemos se achegar a Ele. A Bíblia é uma carta de amor escrita por Deus Pai, para que nós pudéssemos então ler e aprender do seu amor, aprender mais dele, termos intimidade, podemos nos chegar ao seu trono de graça. Jerônimo, antigo pai da igreja, escreve que ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Como você pode dizer que você conhece a Cristo, que tem um relacionamento com Ele, se você não lê a sua palavra? É difícil, né, meus irmãos? Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. Se a venda fosse retirada dos nossos olhos, se pudéssemos ver Jesus na plenitude de quem Ele é e do que Ele tem feito, certamente veríamos o quanto Ele é digno de toda a nossa dedicação apaixonada. Será que a gente consegue se dedicar de forma apaixonada? Será que é esse o sentimento que nós temos por Cristo? Temos manifestado esse sentimento? A fé, o amor, a obediência brotariam de nós e cresceriam em maturidade. Seria algo automático, irmão. Nada é mais importante para um discípulo cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Por fim, é interessante notar a sequência do versículo de Colossenses apontado no início do tópico. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo ele está fazendo uma referência aos seus grandes esforços em proclamar, advertir e ensinar a cada um com toda a sabedoria, a fim de apresentar ovelhas maduras. Como eu falei no começo da aula, irmãos, esse esforço que Paulo tinha pelas novas ovelhas, esse esforço ele precisa ser individual. Ele precisa partir de cada um de nós. Se cada um de nós nos conscientizarmos do nosso trabalho, da nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida cristã, já está muito bom. Não é o suficiente, mas já estaria muito bom. Se nós então nos entendêssemos que a responsabilidade de se apresentar como uma ovelha madura, perfeita, é sua mesmo, nós já facilitaríamos muito o trabalho do pastor Linhares. Não, pastor? Assim como o apóstolo Paulo aos seguidores fiéis de Cristo, também foi designada a missão de investir em relacionamentos discipuladores. É isso, irmãos, é você se tornar uma ovelha madura, você ser uma pessoa que entende o seu papel, que você entende a sua responsabilidade, e a partir disso, você começar a discipular pessoas. Tem aquele ditado que pastor não gera ovelha, né? O que gera ovelha são ovelhas.
O pastor cuida das ovelhas. São os seus relacionamentos. São o discipulado que você vai oferecer para as pessoas, que vai alcançar novas pessoas, novos membros para a IBAPA, novos membros para o corpo de Cristo. Esse é um desafio para nós. Nós precisamos multiplicar os discípulos. Mas como faremos isso? Através do discipulado, através de uma vida madura, uma vida cristã madura. Cuidado com a criação. É outra característica do discípulo. Cuidado e interferência respeitosa sobre a criação são as bases do mandamento. Lembra do mandamento cultural? Nós aprendemos nas primeiras aulas, ainda lá no templo da IBAPA. Outorgado por Deus ao homem no Éden. O plano de Deus de restauração não incluía apenas a reconciliação dos humanos com Deus e com o próximo, mas também a libertação da criação que geme. A Bíblia vai dizer que ela geme como dores de parto, aguardando a sua redenção. É claro que um dia haverá novo céu e nova terra, e essa é uma parte essencial da esperança de futuro perfeito que nos aguarda nos finais dos tempos. Porém, enquanto isso, toda a criação está gemendo, passando pelas dores de parto da nova criação. Isso quer dizer, enquanto a gente se discute o final da Terra, enquanto ainda se discute, é o quanto do destino final da Terra pode ser vivenciado agora. Né? Qual tem sido, então, nós como cristãos maduros que entendemos a nossa responsabilidade, qual tem sido o nosso papel, como tem sido o nosso relacionamento, então, com a Terra, o que está dizendo ali no último parágrafo. Como nós devemos nos relacionar com a Terra. Precisamos lembrar que ela é uma criação de Deus e que ela é digna do nosso cuidado. Quando a gente olha então para o mundo, a gente vê tanta desgraça acontecendo, né? Tanta coisa ruim acontecendo, poluição, tantas coisas assim que a gente vê envolvendo a natureza mesmo, né? Camada de ozônio, derretimento do gelo ártico, rios poluídos, manchas de óleo no litoral. Será que era essa a responsabilidade do homem quando Deus tão diz para Adão que ele deveria cultivar e tomar conta da terra? Quando ele outorga essa responsabilidade para os seres humanos? Será que essas ações, elas refletem aquilo que Deus esperava do ser humano? Claro que não, irmãos. Bom? Então, a deificação da natureza é a exploração exaustiva dela. Nós não sabemos, como seres humanos, nos portar em relação à natureza. O mandato cultural é um chamado nobre para cooperarmos com Deus no cumprimento dos seus propósitos, a fim de transformar a ordem criada para o benefício de todos. Portanto, os seguidores de Cristo devem escolher, como diz Chris Wright, formas sustentáveis de energia quando é viável, desligam aparelhos em desuso sempre que possível, compram alimentos, mercadorias e serviços de empresas que tenham diretrizes ambientais eticamente saudáveis. O que ele está trocando em miúdos? É o que ele vai dizer aqui no final. Olha essa frase. É totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra. Bom, não tem como. Nós, como cristãos, temos pessoas alheias à natureza também, ao cuidado. Isso envolve a sua forma de vida, a sua forma de encarar os recursos, os mantimentos, né? Evitar o desperdício de água, evitar o desperdício dos recursos, evitar o consumismo desenfreado. Isso vai ajudar você a ser menos egoísta. Você empregar melhor os seus recursos, muitas vezes, para ajudar outras pessoas, ajudar aqueles que não têm. Tá bom? Será que Deus ele então deseja que você compre o seu 20º par de sapato? Ou ele preferia que você desse marmita a pessoas que passam necessidade? Ou que você empregasse melhor os seus recursos? A gente precisa refletir sobre isso também. Tá bom? Continuando, simplicidade. Simplicidade é outra característica que nós, como discípulos, devemos desenvolver e apresentar. A igreja cristã primitiva, constituída em Jerusalém, no dia de Pentecostes, caracterizava por um tipo de vida comunitária e até então desconhecida. Aqueles crentes cheios do Espírito amavam uns aos outros a ponto de vender e repartirem seus bens segundo a necessidade de cada um. Esse é um texto muito conhecido da igreja primitiva. Eles partiam o que cada um tinha, não faltava nada entre eles. Nós precisamos
desenvolver essa simplicidade, esse partilhar. Tá? É inadmissível como cristãos ter os nossos recursos muito bem explorados para nós e temos pessoas no nosso meio passando necessidade. Não é mesmo? Será que é isso que Deus ele espera de nós? Certamente que não. Nós precisamos então entender que Deus não quer que eu utilize dos meus recursos para comer até explodir enquanto a gente passando fome. Nós precisamos entender que se Deus ele te abençoa, se ele te abençoa além da medida, é porque ele quer que você abençoe outras pessoas além da medida também. A única razão para Deus te dar recursos é para que você ajude outras pessoas. Deus não te dá recursos para você ser milionário. Muitas vezes a gente até vê o mundo nos cobrando quanto a isso, né? Quanto a líderes religiosos que são multimilionários, enquanto tem tanta gente passando necessidade, passando fome. Nós precisamos utilizar bem os nossos recursos. O chamado cristão para uma vida simples. Isso não quer dizer que o irmão não pode almejar outras coisas, não pode querer trocar de carro, querer comprar uma casa, não é isso. Você pode utilizar seus recursos em prol da sua família e eu aconselho que faça. Eu aconselho que você utilize seus recursos para passar tempo com os seus familiares, para fazer uma viagem com a sua esposa, seus filhos. Mas é a questão do esbanjar, irmãos. É a questão de você conseguir olhar para o lado e ver que tem outras pessoas passando necessidade, que você pode fazer muito mais, que você já tem feito. Esse princípio de generosidade expresso no ato de os discípulos colocarem seus bens à disposição dos necessitados. É isso, você tem que fazer o que for possível, o que tiver ao seu alcance. Então, se você tem a opção de fazer, você tem os recursos para fazer e você não faz, você está pecando como cristão, a gente está deixando de ser discípulo de Cristo. Às vezes, e não é muito, irmãos. Para pensar nas campanhas que a nossa igreja faz, a gente ainda faz muito pouco. Às vezes é uma cesta básica que o irmão poderia dar e deixa de dar. Às vezes é um casaco. Pede aí, nesse momento de frio, cobertor, casacos, roupas, né, para doar. E às vezes o irmão está com aquela roupa parada no seu guarda-roupa, nem usa mais e não consegue doar. Nós precisamos ser mais generosos, assim como Cristo era. Olhar mais para as necessidades dos outros. Quando Jesus ele estipula o grande mandamento, né, amar a Deus acima de todas as coisas, e então ele diz que existe um segundo semelhante a esse, amar o seu próximo como a si mesmo. Se você se ama, você não se deixa sem comer, né? Você não se deixa sem vestir, passando frio. Mas o seu próximo está padecendo. Então nós não temos amado ele como nós não amamos a nós mesmos. Jesus convoca seus seguidores a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Recentemente eu fui questionado quanto a isso. Um amigo ele me perguntava como eu conseguia ser tão satisfeito com tudo que eu tenho. Né? Um amigo que é militar assim como eu, mas que está desesperado para fazer concurso, para conquistar mais, para avançar mais na carreira, progredir mais. E essa foi a resposta que eu dei para ele. Falei, irmão, você tem que entender que eu aprendi a me contentar. Eu sou muito satisfeito com aquilo que Deus me deu. Eu sou muito contente com aquilo que Deus já me permitiu ter. E se Ele quiser me dar algo mais, amém, glória a Deus por isso. Vou aceitar, não vou negar não, irmão. Mas Deus ele já me colocou onde Ele quer que eu esteja. E eu preciso trabalhar. Preciso fazer minha parte agora. Ele já me abençoou. Ele já me deu recursos que eu posso empregar para ajudar pessoas. Bom? Ele atrela a vida verdadeira, a mais profunda paz e alegria com o poder do Espírito. É isso. É você ter paz, você ter alegria, você se sentir bem com aquilo, se sentir bem em obedecer a Cristo, você se sentir bem em ter um estilo de vida que você não preza mais o dinheiro, que você não preza mais os recursos, que você preza mais os relacionamentos, que você preza mais o tempo que você passa com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, mas também o tempo que você dedica a outras pessoas, a ajudar aqueles que têm necessidade. E aí tem mais uma declaração agora de John Stott, né? Adaptada do Pacto de Lausanne. Ó. Tensionamos reexaminar nossa renda e nossos gastos a fim de gastar menos, para que possamos doar mais.
Resolvemos renunciar ao desperdício e opor-nos à extravagância em nossa vida pessoal, em matéria de roupas e de moradia, de viagens e de templos. Também aceitamos a distinção entre necessidades e luxo, hobbies criativos e símbolos de status vazios, né? Deus não quer que você fique trocando celular ano após ano. Algumas pessoas trabalham com o celular, precisam de um computador, de um celular, mas pessoas, na maioria das vezes, a gente vê pessoas trocando porque é um modelo mais novo, é mais bonito, tá bom? Modéstia, vaidade, celebrações ocasionais e o noso dia a dia entre o serviço de Deus e a escravidão da moda. Então, o serviço de Deus é a prioridade. E eu tenho certeza, irmãos, aqui eu não estou falando, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção do que eu vou te dizer agora. Se você empregar os seus recursos para ajudar o próximo, para fazer a obra, eu tenho certeza que vai sobrar. Deus ele tem prazer em te abençoar, meu irmão. Ele tem prazer em te dar recursos. Quando você faz a obra, quando você utiliza os seus recursos para ajudar outras pessoas, Deus ele vai, você vai ver que vai sobrar. Ele não está querendo, o Senhor, por incrível que pareça, meu irmão, Deus ele quer que você esteja disposto a dar tudo, mas ele não vai te pedir tudo. Ele quer que você tenha um coração disposto, mas ele também quer te abençoar. Eu estou dizendo é que muitas vezes o que você precisava fazer naquele momento, naquela oportunidade de servir, era tão pequeno. Às vezes era 1 quilo de alimento e mesmo assim você deixa de dar. Deus ele quer fazer mais nas nossas vidas. Aqueles dentre nós que pertencem ao Ocidente necessitam da ajuda de nossos irmãos dos países menos desenvolvidos, a fim de avaliarem seus gastos. Nós que vivemos nos países menos desenvolvidos, reconhecemos que também estamos expostos à tentação da avareza, de maneira que precisamos da compreensão, estímulo e oração uns dos outros. Bom? Também tem as palavras aqui de Richard Foster. Por nos faltar um centro divino, a necessidade de segurança levou-nos a um apego insano às coisas materiais. Precisamos entender que é psicótica essa avidez que a sociedade moderna tem pela opulência. Acho que isso aqui a gente não precisa nem se aprofundar tanto, né? Acho que isso é algo que é consenso. A sociedade hoje ela se tornou extremamente consumista e materialista. As pessoas então se preocupam muito em demonstrar algo, em parecer algo, em mostrar para quem está em volta um status que muitas vezes não tem. Essa é a realidade. E quando você coloca isso como uma necessidade, você se torna escravo disso. Nós precisamos entender, como eu falei, que os nossos recursos eles são uma dádiva, vem dos céus, mas é tudo dele. Se ele precisar, se ele pedir de volta, nós temos que fazer isso com o coração alegre. Bom, eu vou pular essa parte aqui e vou aqui para o finalzinho. Ó. Refletir. Richard Foster também ajuda todos aqueles que desejam discipulado radical ao elaborar algumas dicas práticas. São algumas dicas práticas para a nossa vida como discípulo, tá bom? Então, ó, compre as coisas pela utilidade que tem e não pelo status que conferem. Quanto ao vestuário, compre o que for mais duradouro e, em geral, menos enfeitado. Não compre nenhuma mobília que não seja necessária e barata. Ó, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Né? Isso vai do chocolate ao café, ao cigarro e ao álcool. Talvez você tenha pensado assim, irmão, mas aquele cafezinho de manhã eu não abro mão. E, irmãos, eu não vou dizer que para você tem que parar, não é isso. Bom, eu estou falando aqui de gastos desenfreados, estou falando aqui de vício, estou falando aqui de coisas que você não abriria mão em prol de uma outra pessoa, tá bom? Então, a simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa, é isso. Você tem que se recusar a ser escravo de um vício, tá? Desenvolva o hábito de dar coisas. Poxa, você tem certeza que você tem coisas que você não utiliza mais na sua casa, roupa, sapato, chinelo, mas não só isso, tá? Não só para dar coisa usada, alimentos, comprar alimentos para doar, irmãos, isso é muito bom, você poder abençoar outras famílias, tá bom? Recuse a propaganda feita pelos guardiões da moderna indústria eletrônica, né? Você parar de ser impulsivo e comprar coisas pelo impulso. Aprenda a desfrutar coisas sem possuí-las, né? Praias, praças, bibliotecas, você não precisa comprar, tá? Examine com ceticismo saudável todas as propostas do compre agora, pague depois. Bom,
Obedeça as instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Bom, vou estar passando mais um aqui. Rejeite qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Então, será que comemos, bebemos café, comemos banana à custa da exploração dos trabalhadores no campo? Aqui ele orienta então você buscar as fontes, né? Será que aquele recurso, aquele alimento, aquela roupa, qual é a fonte daquilo? Será que aquele eletrônico que você compra não vem da escravidão de pessoas na China, por exemplo? Seria mais ou menos essa linha aí. E afaste-se de qualquer coisa que o distraia de sua busca pelo reino de Deus. Então, nós precisamos nos ocupar com coisas que são realmente importantes, tá? Nosso emprego, família, amigos, tá bom? Segurança, tudo isso pode ocupar com extrema rapidez o foco das nossas atenções, mas o nosso foco principal é o reino de Deus, ok? Meus irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês, uma excelente manhã de domingo. Nós vamos dar continuidade, irmãos, na nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Discipuladora, e estou feliz, apesar dessa pandemia, dessa situação toda, nós conseguimos chegar hoje, né? Vamos para a nossa última lição da nossa revista, Ser Discípulo. Vamos estudar a lição de número 13, vamos falar sobre alguns aspectos relevantes, né, e práticos da vida do discípulo. Domingo passado você já teve essa primeira parte falando sobre alguns aspectos relevantes, o irmão Bruno ministrou essa aula, e hoje nós vamos finalizar, né, essa revista aí, foram 13 lições. Se você que é aluno da EBD perdeu alguma, acessa aí a nossa página no YouTube, todas as aulas estão aí para você meditar, você aprender. Meus irmãos, nós vamos então passar agora a refletir em 5 características da vida discipular em Cristo Jesus. Nós vamos falar de algumas características, poderíamos falar de mais características, mas nós vamos falar apenas de 5. Né? Nós na aula anterior já falamos de algumas características também relevantes da vida discipular em Cristo Jesus. E a primeira característica que eu quero refletir com você é sobre a morte do eu. Algo primordial para a vida do cristão é crucificar a própria carne, a morte do eu. E a segunda característica, irmãos, é a obediência, né? O cristão, mais do que aprender o ABCD, ele tem que aprender aqui, olha, o obedecer. A obediência é uma das características também que nós vamos ver de um verdadeiro discípulo. E aqui na revista, o autor ele vai dar 2 ilustrações sobre essa questão da obediência, tá, irmãos? Então, obedecer é comprometer-se, né? É ligar-se a uma pessoa. Então, há um ideal, é um alvo, quando você está comprometido, aliançado para obedecer. Então, não importa as circunstâncias. Então, a maioria dos cristãos, né, quer, vamos dizer assim, obedecer a palavra de Deus, mas querer nem sempre é o suficiente, né? Querer é uma emoção, e essa emoção oscila, né? Oscila com os sentimentos, mas a vontade do discípulo, ela é capacitada pelo Espírito Santo para obedecer, né? Somente a capacitação do Espírito Santo, ela pode vencer realmente os sentimentos e levá-lo a agir conforme seu compromisso realmente é assumido com Cristo. Então, quando há conflito entre a palavra de Deus e o sentimento, o discípulo deve resolver fazer o que Deus ordena, ou seja, o discípulo deve obedecer. Então, aqui na revista, nós vamos ter 2 ilustrações. A primeira se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 a 29. Eu coloquei aqui, você pode acompanhar aqui na tela, que diz assim: em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, irmãos, a pergunta, né, que esse homem aí, que esse perito na lei, ele vai tentar pôr Jesus à prova, e a pergunta que esse homem fala, o que preciso fazer, foi o primeiro logro aí que ele teve, né, decepção. Porque a resposta é bem clara, obedece ao mandamento que você já conhece. Ele chegou até Jesus e dizendo: olha, o mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele vai dizer, Jesus pergunta, né, o que está escrito na lei, como você é a lei, ele vai dizer: olha, eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, toda a alma, tudo, amar o próximo como a si mesmo. E a resposta, o que eu preciso fazer, é bem simples, né? Obedece ao mandamento que você já está falando, que você conhece. Não fique perguntando, não fique questionando o que fazer. Simplesmente age. Era isso que Cristo está falando para ele. Age. Você está respondendo para mim tudo que você já sabe, mas você não está fazendo. Você tem que agir. E a pergunta que ele faz, né? Quem é o meu próximo, né? Tentando justificar-se, é a pergunta do desespero. Ou da autossegurança, com que se justifica a desobediência. Essa pergunta, quem é o meu próximo, era essa pergunta do desespero que se justificava a desobediência daquele homem. A resposta a essa pergunta é: tu mesmo és o próximo. Em vez de você ficar perguntando quem é o meu próximo, age como próximo. Vai e ser obediente no amor atuante. Não adianta simplesmente você saber, ter conhecimento, como você falou, e não agir, e não obedecer. Então vai ser obediente no amor atuante. E ele continua falando aqui: ser próximo não é mera qualidade do outro, mas é o direito que o outro tem sobre mim. Mais uma vez vou ler: ser próximo não é mera qualidade do outro. Olhar como ele estava olhando e dizer quem é o meu próximo para tentar justificar-se, mas é o direito que o outro tem sobre mim. A todo momento, em cada situação, irmãos, é a mim que se exige a ação e obediência. Ele estava querendo se justificar e perguntando quem que é o meu próximo, mas Jesus falou: quem é o próximo? Tu mesmo é o próximo. Age. Age, vai ser obediente no amor atuante. Em cada situação, em cada momento, é a mim mesmo que se exige a ação e obediência. Não é daquela pessoa. Tenho que agir, tenho que obedecer, tenho que ser o próximo para o outro. Eu que tenho que ser o próximo para o outro. Igual Jesus estava falando para esse homem: olha, você tem que ser obediente. Você já sabe o que tem que fazer. Você está dizendo o que preciso fazer. Mas a resposta é simples: vai e obedece, age. Não fica só olhando e se questionando, tentando se justificar, tentando justificar sua desobediência, perguntando quem é o próximo. Mas vai ser obediente no amor atuante. Tu mesmo é o próximo. Ser próximo não é a mera qualidade de outra pessoa, mas é o direito que ele tem sobre mim. Então, isso tudo resume: vai e age, vai e obedece. Não fica tentando se justificar. E a outra ilustração que ele usa aqui é de um jovem conhecido, né? Que está lá, Mateus capítulo 19, versículo 16. Vamos agora, irmãos, para a nossa terceira característica, o nosso terceiro aspecto, né? Que é a oração. Nossa próxima característica é amor ao próximo. João capítulo 13, 35. Então, irmãos, para Jesus a verdadeira religião tem a ver com relacionamento de amor. E porque são relacionamentos de amor, são também e necessariamente, irmãos, relacionamento de justiça. São relacionamentos em que a dignidade humana é resgatada, o ser humano, essa dignidade ela é resgatada, ela é restaurada, valorizada e preservada. Irmão, número 5, né, nós temos aqui frutificar e multiplicar. Eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 aqui com vocês, que diz assim, 2 Coríntios 4:15, 2 Coríntios, deixa eu procurar aqui, ok, capítulo 4 e o versículo número 15.
Diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Mateus 28, uma passagem bem conhecida, e no versículo 19 e 20, Mateus 28, o último livro do Evangelho segundo Mateus, versículo 19 e 20, a grande comissão vai dizer: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Cristo fala: portanto vão, ide, façam discípulos, multipliquem, né? Frutifiquem, multipliquem. Então a grande ambição do discípulo é ser igual ao mestre. O seguidor de Jesus quer ser igual a Cristo, quer ser moldado ao caráter de Cristo, quer alcançar a maturidade. Contudo, irmãos, a maioria dos mestres hoje em dia, especialmente no contexto religioso, né, parece desejar que as pessoas, né, permaneçam infantilizadas, fragilizadas, dependentes, totalmente dependentes, né, sempre precisando dessas pessoas, sempre debaixo de sua orientação, sempre debaixo do seu cuidado, né? Então, de modo geral, os mestres religiosos não gostam de conduzir pessoas à maturidade. De modo geral, os mestres querem sempre ficar com aquelas pessoas como fossem crianças, dependendo dele. Não gostam de pessoas que pensam com a própria cabeça, andam com suas próprias pernas, frutifiquem, multipliquem, façam outros discípulos, mas sempre quer que fique debaixo das suas asas, debaixo do seu domínio, debaixo da sua orientação. Com Jesus é um mestre totalmente diferente, né? O grande desejo dele é se multiplicar por meio dos seus discípulos. Foi o que nós lemos na grande comissão: vá, façam discípulos. Quando Jesus chama seus seguidores, entre homens comuns, né, a gente vê os apóstolos, ele sabe que primeiro eles serão o quê? Aprendizes. Ele chama, ele trabalha na vida daqueles homens para que eles sejam imitadores, e aos poucos vão sendo transformados até que ele mesmo, né, Jesus, comece a viver neles e se manifeste por meio deles. Cristo não fez discípulos para ficar ali pro resto da vida, não. Mas Cristo fez discípulos porque Cristo sabia que ele iria para a cruz. E saberia que teria que ter homens que não estavam sempre sendo preparados, mas que deveriam frutificar e multiplicar. Então, na verdade, esse é o desejo do Pai em relação a Jesus e aos seus irmãos, os discípulos, né? Aqueles que seguem Jesus têm a tarefa sagrada de multiplicar discípulos, fazer discípulos, de buscar dentro de cada ser humano, oprimido por suas vontades, a expressão mais verdadeira do seu eu. Então, muito mais do que iniciar as pessoas em uma religião, multiplicar os filhos de Deus é cooperar com ele para que as pessoas sejam libertas de toda qualquer opressão e escravidão. É multiplicar, irmãos. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo. É a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas. E quantos crentes, né, têm ficado salvo, sentado e satisfeito nos seus templos e não têm proposto realmente levar o Evangelho, fazer discípulo e cumprir essa grande comissão. Ficam aí na grande omissão, na verdade. O discípulo maduro, irmãos, ele tem de ensinar outros cristãos. Nós temos que os crentes aí, né, irmãos da Ibapa, que vocês estão me ouvindo, né, tem que buscar a maturidade de ensinar outros cristãos, e não somente outros cristãos, mas fazer discípulo, né, buscar uma vida aí que agrade a Deus, equipando-os para treinar e outros ensinarem a outros. Nenhuma pessoa é um fim em si mesma. Todo discípulo faz parte de um processo. Você prega a palavra do Senhor, estabelece um relacionamento discipulador com aquela pessoa, e aquela pessoa tem que crescer, tem que multiplicar, tem que frutificar também. Então todo discípulo faz parte de um processo, do método escolhido por Deus para expandir o seu reino, por meio da multiplicação. Sabemos disso porque Cristo fez discípulo e ordenou-lhes que fizessem discípulo. Nós vemos isso na grande comissão, ele mandou, é um mandamento aí. E de fazer discípulos, né? Jesus optou pelo discipulado, ele treinou pessoalmente um pequeno grupo de homens e equipou-os para que treinassem outros, para que ensinassem outros.
Ele ordenou a seus discípulos que fossem multiplicadores. O discipulado é o único meio de produzir tanto a quantidade como a qualidade, tá, irmão? Não é só quantidade sem qualidade, mas também só buscar qualidade e não ter quantidade. Mas o discipulado é o único meio de produzir tanto quantidade quanto a qualidade que Deus deseja dos seus filhos. Então, irmãos, não adianta nada se nós morrermos para nós mesmos, obedecermos, orarmos, amarmos, mas não frutificarmos e multiplicarmos. Não fazer o id de Jesus. Amar as pessoas. Ter compaixão e graça para levar o evangelho. Fazer discípulo, multiplicar, frutificar. E assim, irmãos, eu quero finalizar, terminar aqui, concluir. E a gente pode resumir o que a gente aprendeu, não somente nesta aula 13, mas nessa revista inteira aqui, neste curso, da seguinte forma. A partir de nosso chamado para seguir Cristo, fomos levados à adoração pelo reconhecimento de quem é aquele que nos chamou. Irmãos, nós somos adoradores. Também somos discípulos. Então a missão que nos foi designada é esta, frutificar através do amor. É alcançar, é acolher, é cuidar. Nós somos frutíferos. Somos desafiados, irmãos, a multiplicar discípulos, a fim de que eles também apontem a salvação em Cristo a outras pessoas, a fim de que elas sejam seguidoras de Cristo. Nós somos multiplicadores, isso que a gente tem que ter essa visão, nós somos multiplicadores. Todos nós, como humanidade redimida, comprada, somos também convocados a intervir sobre a terra, ao redimir a cultura e a criação sob a perspectiva do reino, que já está aqui, mas cuja consumação está ainda para acontecer.